Bem, meus amigos, dando continuidade ao programa Saudações, comigo hoje Moreira Serra, ninguém menos que o professor, o advogado criminalista, conhecido e reconhecido como um grande tribuno no Tribunal do Júri, um grande orador, um grande sustentador e um grande conhecedor profundo, Adelmano Benigno. Está aqui com a gente, o professor Adelmano é uma pessoa muito querida e por toda a advocacia, e ele veio também hoje atender a meu convite, passar por aqui para mandar um alô para você, o que ele viu do ano de 2024, como que repercutiu na vida dele, como ele viu repercutindo o direito e a advocacia na sociedade, sobretudo o Poder Judiciário. Professor Adelmano, 2024 foi quente, seja bem-vindo. Sua mensagem inicial aos seus alunos e alunas, vamos dizer assim. Saudações, meu amigo Moreira. Saudações. Seja bem-vindo de volta e, inclusive, eu quero destacar como expectativa para 2025 estar mais vezes na sua agradável companhia, você sempre gentil nos elogios, Moreira, e você sabe que é recíproco o carinho que eu tenho por você. Você que é um baluarte, como o Saraiva já definiu em outro programa aqui, você é um baluarte da comunidade jurídica e da comunicação do Estado do Maranhão. E nós ficamos muito felizes com a sua participação no Saudações. Você que é eu costumo também rotulá-lo como um consigliere, né, um termo utilizado antigamente ali na Itália. É um consigliere porque você está acima de qualquer cargo, qualquer função. Seus conselhos sempre são muito bem-vindos para a nossa vida pessoal e nossa vida jurídica. E no Saudações você acrescenta muito. Ficamos muito felizes com a sua volta. Obrigado. Você que é um dos apresentadores do Saudações, né? Eu me orgulho de fazer parte desse time, por estar ao seu lado também, do professor Ted, de outros colegas também, Carlos Nina, enfim, grandes pessoas que fazem parte aqui do Saudações. E nós vamos destacar, Moreira, que 2024 foi um ano realmente de vários assuntos dentro da comunidade jurídica maranhense e nacional. E em 2025 nós vamos ter assuntos ainda a comentar, né? Assuntos importantes que nós vamos destacar. E aí eu fico muito feliz de você me convidar, e você não convida, Moreira. Você requisita, né, no direito, ou então você convoca. E aí eu fico muito feliz de fazer parte como analista do Saudações com o Moreira, porque no próximo ano nós vamos ter julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal e, inclusive, troca de presidência. O ministro Luiz Roberto Barroso deixará a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2025 e quem vai assumir é o ministro Edson Fachin. E uma pauta importante para 2025 é o julgamento, né, na verdade, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Como a imprensa também costuma destacar, os atos golpistas, para as pessoas que também não são do direito entender que nós estamos falando, são os atos, abre aspas, os atos golpistas de 8 de janeiro de 2022. E aí nós vamos chegar a esse caso que será julgado no próximo ano, e eu creio que ele vai ser pautado ainda na presidência do Supremo Tribunal Federal, sob o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Creio que deve ser uma das principais pautas quando os ministros se reunirem ali antes do ano do Poder Judiciário 2025, creio que deve ser uma das principais pautas que devem ser colocadas. E aí, mais uma vez, nós vamos ter aquela polarização política que nós temos, que há muito tempo divide o país e também repercute no direito. E, nesse caso, no direito penal. Eu sou, como você me apresentou, eu sou professor de direito penal, e eu costumo dizer que todo brasileiro se sente um comentarista de futebol e penalista. É verdade. Hoje, pela falta de interesse na seleção brasileira, e mais pelo interesse nesses casos, o brasileiro é mais penalista do que o analista, técnico de futebol. do que o técnico ou analista de futebol. Então, certamente esse vai ser um dos assuntos que nós vamos discutir em 2025. E a advocacia nesse contexto? Vamos falar da advocacia maranhense, Perfeito. Mas nacional também, em todo esse contexto que você apresentou agora aqui,
dessas questões que estão indo para o Supremo. E a advocacia? Pronto. Em relação à advocacia, eu vejo, por exemplo, que esses julgamentos, assim como nós tivemos o mensalão, a Operação Lava Jato, esses julgamentos acabam repercutindo na atividade da advocacia. E um dos principais questionamentos, das principais reclamações, são as violações de prerrogativas. E aí, por exemplo, o advogado do general Braga Neto tem declarado publicamente da dificuldade até de ter acesso no que consta no inquérito policial que indiciou e recentemente o ex-ministro e general Braga Neto teve prisão decretada e a defesa, por exemplo, dele alega dificuldade de ter acesso A delação. aos elementos de informação do inquérito policial e uma delas seria a colaboração premiada ou delação premiada feita pelo Mauro Cid. E isso não pode acontecer. Em nenhum momento nós podemos ter essa violação de prerrogativa, porque isso também viola o Estado democrático de direito. Se nós temos um inquérito policial que é para apurar crimes contra o Estado democrático de direito, eu não posso, dentro do próprio inquérito, violar também o Estado democrático de direito. Nós não podemos punir, o Estado não pode punir praticando ilegalidades. O Estado não pode responsabilizar ilegalidades praticando ilegalidades. Ainda mais dentro do Poder Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição da República, é ele que deve prestigiar a nossa Constituição cidadã, e um dos principais preceitos é a cidadania, é o artigo 1º da Constituição da República. Nós temos um Estado democrático de direito, e nós não podemos ter essa violação, inclusive em relação à defesa, porque a defesa é essencial para que nós possamos alcançar esse objetivo, para que nós possamos alcançar a concretização de um processo. Então, para termos efetividade desse processo, ter a devida continuidade, o respeito ao devido processo legal, nós devemos respeitar as prerrogativas do advogado. E, nesse caso, o acesso, inclusive, é matéria sumulada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, número 13, que é direito do advogado ter acesso aos autos de inquérito policial ou qualquer investigação, ainda que esteja em andamento, desde que já esteja documentado. Se já está documentado, o próprio Supremo Tribunal Federal deve permitir o acesso a esses elementos de informação. Se é tão difícil, porque é mais difícil ainda a advocacia se reunir em um todo para pedir mudanças e as prerrogativas efetivamente serem respeitadas e o direito ao acesso amplo e restrito a toda a matéria de prova, sobretudo aquela utilizada pelo Ministério Público, se é tão difícil assim, porque é mais difícil a advocacia se reunir para reivindicar. Moreira, realmente é uma das principais pautas que eu entendo que a advocacia, juntamente com o órgão que representa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, não só o Conselho Federal, mas também todas as seccionais, deve ser pauta prioritária, porque nós não podemos deixar que isso seja algo normal, que isso seja algo que aconteça, que ocorra e não tenha consequências. Então, por exemplo, eu entendo que o advogado ele precisa de capacitação, ele precisa ser o primeiro a confrontar, no caso de existe a necessidade do embate, de que seja garantida suas prerrogativas, nesse caso, especialmente um acesso a uma investigação criminal sobre sigilo, que não pode esse sigilo estender ao advogado constituído ou defensor. E, nesse caso, é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil cobre isso das instituições, se posicione, não apenas com notas de publicação, mas efetivamente dialogando, mas também, de certa forma, concretizando com ações mais contundentes para que essas garantias sejam respeitadas. Qual a dificuldade, você é um jovem advogado ainda, embora muito experiente, começou muito cedo, é professor e é competente, é conhecedor do assunto, do tema, é um estudioso e exercita diariamente, pratica a advocacia.
Você não está em gabinete, você pratica. Sobretudo aquela que está voltada, vinculada ao tribunal do júri. O que precisamos fazer para motivar os alunos que estão entrando na faculdade de Direito? Os jovens advogados que estão ingressando agora na advocacia, para eles verem a advocacia não como algo essencial, indispensável, como diz a Constituição. O que precisamos fazer, na sua opinião? Perfeito, Moreira. Eu até costumo dizer, como professor da graduação, que o curso de Direito não forma o advogado, ele forma o bacharel em Direito. E o exame de ordem não é exame de capacitação do curso de Direito. O exame de ordem é para ver quem são as pessoas que têm vocação para a advocacia. E é preciso que o estudante de Direito, ele realmente queira a advocacia, que ele se sinta vocacionado para exercer a advocacia e depois definir uma área, enfim, ou até definir a área já na graduação, para ele se preparar para quando realmente receber ou prestar o compromisso, receber a carta e prestar o compromisso, que tenha um mínimo de base. Eu acho que uma das principais dificuldades que eu vejo hoje, visualizando dentro da graduação, é base. É base para a iniciação da advocacia, é base para o exercício da profissão, é base para poder realmente exercer com afinco, exercer com vocação uma atividade tão importante, uma atividade que é rotulada pela Constituição da República. Então, é essencial à justiça e precisa que haja vocação para isso. Falando em graduação, Moreira, eu quero entregar a minha nova obra, que é um livro sobre crimes sexuais. Nós vamos falar no próximo ano sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vamos falar desse livro também. Mas isso aqui são crimes sexuais que, inclusive, desde 2014 eu fiz minha pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Recentemente eu publiquei também o meu livro, que foi fruto de dissertação do mestrado, esse aqui foi da pós-graduação, que aí eu ampliei, atualizei, estava comentando com o Riod, nosso entrevistado anterior, que eu falei sobre estupro de vulnerável, mas também acabei ampliando aqui sobre todos os crimes sexuais que nós temos na nossa legislação penal. Então, diferenciando assédio sexual de importunação sexual, as pessoas muitas vezes confundem. Antigamente existia o atentado violento ao pudor, agora todos os atos são estupros, e, enfim. Antigamente somente a mulher poderia ser vítima de estupro, hoje o homem também pode. São até modificações ainda de 2009, mas atualizações recentes também, crimes sexuais praticados no âmbito digital, no âmbito da informática, porque é um assunto importante. Já, por exemplo, o TED fala bastante de inovação e área digital aqui no Saudações. É importante falar também de crimes sexuais que acontecem nesse âmbito, divulgação de cena de sexo, eu aceito, estupro. mas vai ter que... Com certeza. Logo ali. Eu quero agradecer a vossa presença, a participação desse meu amigo querido, desse jovem amigo já de longo tempo, querido, aqui no programa, e dizer que a gente vai estar aqui. No próximo domingo também, a gente vai estar aqui. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a direção da Band, ao Dr. Márcio Pontinhas, ao Ted Anderson, a Daniela e a todo mundo. Muito obrigado, mas sobretudo a você, telespectador, advogado, estudante de Direito. Um grande abraço. E o ano está só começando. Um abração. Saudações. Feliz ano Feliz novo. 2025. Saudações. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tudo de bom. Doutor Riod. Até o próximo domingo. Um abração. Tchau.